O programa Ciência Sem Limites está entrando no ar. O objetivo do programa Ciência Sem Limites é mostrar as pesquisas, os pesquisadores, os respectivos laboratórios, tanto do campus de Bauru como dos demais campos da Unesp. Nesta estreia, estamos contando com a presença do professor Manuel Menezes, do Departamento de Química. Ele vai falar um pouco da sua trajetória acadêmica e, principalmente, das pesquisas que ele desenvolve ao longo da sua carreira acadêmica e de cientista também. Vamos conversar sobre graduação e pós-graduação. Professor Manuel, bem-vindo. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco ou desse um panorama da sua vida acadêmica. Graduação, pós-graduação, pós-doc, enfim. O senhor é formado em quê? A minha formação básica é licenciatura em Química. Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 1985. E em seguida fiz o mestrado no Instituto de Química de Araraquara, na área de coordenação de Química Analítica. Em 1988 tive o privilégio de ser contratado pela Unesp em junho, antes da encapação, um mês antes da encapação, fui contratado pela Unesp. E na sequência eu já ingressei no doutorado, junto ao Instituto de Química de Araraquara também. E terminei o doutorado em 1992. Em 1994, tive o privilégio de fazer o pós-doutorado na Universidade de Bordeaux, também na área de Química Analítica. Quando retornei, ministrando aulas no Departamento de Química, junto à Faculdade de Ciências, em seguida eu me ingressei na pós-graduação do Instituto de Química de Araraquara, onde eu fiquei por 11 anos, até 2009, onde eu formei ali 5 doutores, 2 mestrados, né? E a minha linha de pesquisa sempre foi voltada para a química analítica. Gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores o que é a química analítica. O pesquisador nessa área, ele trabalha em que sentido? O pesquisador de química analítica, ele desenvolve metodologias analíticas para análise, por exemplo, de pesticidas em alimentos, desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de teores por exemplo, de álcool na gasolina, drogas, a parte de toxicologia analítica a gente tem trabalhado bastante, onde nós desenvolvemos métodos para a determinação, por exemplo, de catecolaminas para auxiliar na análise do estresse, né? Então são desenvolvimento de métodos que auxilia auxilia no desenvolvimento de novas técnicas metodológicas, onde você implementa em rotinas de laboratórios, seja a nível de controle de qualidade ou diagnósticos clínicos. Nessa linha de pesquisa em química analítica, como é que está o campus de Bauru, como é que está o seu departamento atualmente? Tem muitos cientistas, pesquisadores atuando nessa área? Sim, nós temos vários, né? Nós temos vários professores trabalhando nessa área. E dentre eles, destaca-se os trabalhos, sobretudo, desenvolvimento de fases estacionárias para cromatografia líquida, que é um top de tecnologia, onde você desenvolve novos materiais para ser implementados nesses equipamentos. Então, ali nós temos pesquisadores que também trabalham nesta área e, automaticamente, desenvolvendo esses novos materiais, você implementa os métodos analíticos, né? E o campus de Bauru também tem o curso de Química. O que o senhor pode falar sobre os graduandos, né, do campus de Bauru, da Faculdade de Ciências, para o curso de Química? O nosso curso de Química, licenciatura em Química, ele foi implementado em 2002 e nós já estamos aí com 10 anos, né, deste curso, onde já formamos vários pós-graduandos, nós já temos várias turmas formadas, onde já temos mestres e finalizando agora doutores. E é um curso que veio acolher muito a região de Bauru, uma vez que a região é carente, sobretudo de professores de Química. E agora, a partir de 2013, nós já estamos implementando também o curso de bacharelado em Química, né? Junto ao vestibular 2013, já entrará agora alunos para fazer o bacharelado em Química.
Os profissionais formados nesta área, eles atuam de que forma? Como eles são professores, são pesquisadores? Fale-me um pouco da formação dos graduandos em Química da Faculdade de Ciências. Olha, os nossos alunos, os formados, são bem ecléticos. Nós temos alunos que ingressaram na pós-graduação, nós temos alunos trabalhando em indústrias e nós temos alunos que foram mais para o magistério, estão atuando na rede pública. Temos alunos já que foram contratados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já está atuando a nível superior. Temos alunos que são professores de diversas universidades particulares da região. Então, o campo é bem amplo na nossa região e nós temos conseguido atender muito bem a comunidade com os nossos alunos recém-formados. Agora, com o crescimento das indústrias e a proliferação dessa área industrial, isso aí vem a calhar, né? Ou seja, os nossos alunos, eles estão com um mercado de trabalho bastante favorecido, né? Sim, as indústrias da região estão absorvendo nossos alunos, sobretudo usinas de álcool. Por exemplo, nós temos a indústria a Luarte, na região de Lençóis Paulista, que recicla óleos, lubrificantes, onde já tem absorvido nossos alunos. Então, nós temos vários alunos, por exemplo, a Suquest, a Tudor, a Jax, várias empresas da nossa região que têm absorvido os nossos alunos, nos quais nós temos alunos até que já assumiram cargos de diretor científico, ou seja, diretor de pesquisa de algumas empresas na região de Bauru. Agora, professor, o senhor é credenciado também para a pós-graduação aqui do campus de Bauru, ou seja, o POSMAT, que é a pós-graduação em materiais. Fale-me sobre um pouco da pós-graduação, não agora, depois de um breve intervalo, a gente retorna. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar os pesquisadores, as pesquisas e os respectivos laboratórios dos cientistas da Unesp. Professor Manuel, no bloco anterior nós perguntamos sobre a pós-graduação na Faculdade de Ciências, o POSMAT. Em que pé, em que situação se encontra o desenvolvimento desse programa de pós-graduação? Bem, eu tive o privilégio de ser credenciado junto ao programa de pós-graduação em Ciências Materiais da Faculdade de Ciências, onde nós estamos orientando vários alunos, né, e desenvolvimento das nossas pesquisas, as linhas de pesquisa seriam biomateriais, onde entra o desenvolvimento das pesquisas na área de biocombustíveis, novas fases estacionárias para cromatografia líquida. Estamos com a proposta de desenvolver algumas resinas, objetivando a retificação do álcool, porque o álcool, embora ele seja 95%, 97% de pureza, mas ele ainda tem alguns contaminantes que fazem necessária a sua retificação por seu emprego em alimentos, bebidas, etc. Então, são linhas de trabalhos que nós estamos desenvolvendo para fazer com que novos materiais sejam desenvolvidos, tipos de umas resinas, né, características de resinas, onde poderão absorver esses contaminantes do álcool. Então, em cima disso, estamos com propostas de mestrados, doutorados, onde já estão alunos efetivando agora as suas provas de seleção e, obviamente, juntamente com programas da FAPESP, bolsas FAPESP, CNPq ou até mesmo os ACAPs, do programa de pós-graduação, esses alunos serão inseridos nesses grupos de pesquisa. Agora, quem pode se cadastrar a se inscrever no POSMAT? É somente na área de Química ou demais profissões também podem ter acesso a esse programa? O POSMAT é um programa bastante eclético. Uma das vantagens dele é que nós temos áreas de engenharia, todos os engenheiros possíveis, todas as áreas de engenharia possíveis podem ser inseridas no POSMAT, sobretudo a Química e os físicos. Então, nós temos, juntamente com o curso de Química, onde nós temos uma grande clientela dos nossos alunos recém-formados estão ingressando no POSMAT, onde tem várias linhas de pesquisa, nos quais esses alunos são inseridos. E graças a esse programa, os nossos alunos têm se mantido na Universidade, campus de Bauru, enriquecendo, né, formando esses profissionais para atuarem mais na nossa região, que está bastante carente de novos pesquisadores.
Não sei se você sabe, João, mas para você formar um pesquisador é em média 10 anos. Então isso demanda bastante estudo, pesquisa, muitas orientações com relações profissionais e o POSMAT nos oferece essas condições. Então, graças ao POSMAT, nós temos conseguido isso. Perfeito. Quem quiser saber mais detalhes sobre o programa de pós-graduação em materiais, o POSMAT, que o professor Manuel Menezes comentou, acesse o site que está aparecendo aí na sua tela, onde você vai obter muito mais informações e conhecer mais a fundo sobre o POSMAT. Professor Manuel, o senhor fez o pós-doc na França. Como é que é o pesquisador brasileiro ou pesquisador que vai para um outro país? Ele tem que ter o domínio do idioma? Como é que é realizar pesquisas em um país totalmente diferente do nosso? Fale-me sobre o pós-doc. Olha, eu tive o privilégio de ir para a Universidade de Bordeaux, onde a língua é extremamente importante. Então, você tem que falar fluentemente o francês, embora eles entendam bastante o inglês, mas dentro da universidade você consegue falar bem o inglês. Mas com relação à comunidade, à cidade, você tem que dominar bastante a língua. Agora, a realidade num país desenvolvido não é muito diferente da nossa. Como é que é a linha de pesquisa? Dá para conciliar Brasil e um país da Europa? Sim, o Brasil hoje encontra-se muito bem capacitado, sobretudo com recursos financeiros e equipamentos. Nós temos no estado de São Paulo a FAPESP, no qual tem favorecido muito o desenvolvimento das pesquisas. Tanto isso é verdade que, dependendo do programa de pós-doutoramento que o pesquisador deseja fazer, hoje nós temos grandes centros tecnológicos no Brasil que está mais capacitado até mesmo do que países da Europa, por exemplo. Então, a FAPESP hoje, ela te orienta, você tem um grupo de pesquisa top de linha nessa área em tal estado ou em tal região do Brasil. Então, ela até orienta para que, às vezes, esse pesquisador continue no Brasil. Perfeito, professor. O senhor falou em pesquisas. Nós vamos entrar no assunto da sua pesquisa, do seu desenvolvimento. Extração e produção do biodiesel a partir do óleo de abacate. O senhor vai falar para a gente daqui a 1 minuto. Um rápido intervalo e nós retornamos. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites. Ele visa mostrar as pesquisas, os pesquisadores e os respectivos laboratórios, tanto do campus de Bauru como das demais unidades de toda a Unesp. Hoje, o nosso convidado é o professor Manuel Menezes. Ele desenvolve a pesquisa Extração e Produção do Biodiesel a partir do óleo de abacate. Vamos conhecer um pouco mais desta fruta tão popular em nosso país, onde muitas vezes árvores são encontradas em pequenos quintais, produzindo frutos em abundância. O abacate é o fruto comestível do abacateiro, uma árvore nativa do México e demais regiões da América Latina. Era amplamente cultivado antes da conquista espanhola, mas só mereceu a atenção dos horticultores no século XIX. E hoje é extensamente cultivado em regiões tropicais, inclusive nas Ilhas Canárias e na Ilha da Madeira. O abacateiro cresce mais facilmente em solos leves, profundos e ligeiramente ácidos. As melhores condições climáticas são encontradas em regiões com chuvas em torno de 1.200 milímetros anuais. Com peso que varia entre 500 a 1.500 gramas, o fruto é arredondado e sua casca varia em colorido do verde ao vermelho escuro. A colheita é feita o ano todo, com ênfase nos meses de abril e maio, e é realizada normalmente utilizando escadas e tesouras apropriadas, ou apanhadores de saco, que são utilizados para colher os frutos nas partes mais altas da árvore. São conhecidas mais de 500 variedades, de 3 origens diferentes: a guatemalteca, a antilhana e a mexicana. A parte comestível é a polpa verde amarelada, de consistência mole, que envolve a grande semente. É consumido isoladamente ou em saladas temperadas com molhos, como no guacamole, prato da culinária mexicana, ou como sobremesa,
batido com leite e açúcar ou açúcar e limão, em Moçambique e no Brasil. Tem mais de 30% de gorduras, é rico em açúcares e vitaminas e possui um dos mais elevados teores de proteínas e vitamina A. Possui ainda quantidades úteis de ferro, magnésio e vitaminas C, E e B6. Depois de conhecermos um pouco sobre o abacate, vamos falar sobre a pesquisa do professor Manuel Menezes. Professor, da onde surgiu a ideia de o senhor pesquisar ou buscar no abacate a extração de óleo? Olha, realmente foi um desafio. Em meados de 2005, que foi o boom do desenvolvimento do biodiesel, se conhecia muito bem a extração do óleo da soja, da palmeira, do óleo de dendê, girassol, o algodão, e ninguém se falava no abacate. O abacate, buscando na literatura, pesquisando um pouco sobre ele, as referências diziam o seguinte, que ele tem entre 5% a 30% de óleo. Só que é um desafio. Por quê? O abacate, na sua polpa, ela é muito hidratada, ela tem em média 70% de água. E nenhum pesquisador ainda tinha demonstrado coragem para esse desafio. E foi onde eu encontrei uma forma, uma outra opção para se extrair o óleo do abacate. Agora, o senhor recebeu algum tipo de verba de órgãos de fomento, como CNPq, FAPESP? Me fale um pouco sobre esses institutos de pesquisas aí, de fomento que podem ajudar os cientistas numa pesquisa inédita como essa que o senhor fez. Olha, eu tive o privilégio de fazer o projeto e enviar para a FAPESP na ordem de $90 mil e R$50 mil na época. O montante foram R$300 mil. Em 2006, novembro de 2006, o projeto foi contemplado e a partir daí nós iniciamos as pesquisas. Então, até hoje nós vemos trabalhando com abacate, onde nós conseguimos um êxito exemplar com relação a essas pesquisas, obtenção do óleo, a sua aplicação, e hoje continuamos as pesquisas caracterizando inclusive o farelo do abacate para suas possíveis aplicações. Perfeito. O senhor falou em caracterização do abacate. Vamos conhecer um pouquinho do seu laboratório? Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é o seu laboratório nessas imagens que nós vamos ver nesse instante. Sim, o meu laboratório de pesquisa, onde a gente iniciou todo o desenvolvimento da produção do óleo do abacate, da extração. Neste momento, por exemplo, nós Esse temos... é um abacate comum encontrado nas residências, de um modo geral? Sim. Supermercado? O Brasil contempla 24 espécies. Esse que está na minha mão, por exemplo, é o margarida. Foi desenvolvido por um agricultor na região de Tupã. Em homenagem à sua esposa, ele pôs o nome de margarida. E o abacate, esse em especial, ele tem em média 10% de óleo. Mas nós temos espécies que vai variar de 5% a 30% de óleo. Agora, o senhor está mostrando ali o caroço, a semente do abacate. O que o senhor conseguiu extrair da semente do abacate? Já foi uma surpresa para nós que nós estávamos tão empenhados na produção do óleo e durante as pesquisas nós fomos observando que iam surgindo esses resíduos, que era o caroço. Meu Deus, o que nós vamos fazer com esse caroço? Fomos para a literatura e a literatura já nos revelou que o caroço é constituído de uma certa concentração de amido. Efetuamos as análises e constatamos que, em média, 20% é amido. Então, a partir daí surgiu a ideia de efetuarmos a produção do álcool a partir do caroço do abacate. E o que nos surpreendeu bastante foi que, para a produção de biodiesel, é necessário o óleo e o álcool. Nas porcentagens, correspondentes. E por nossa sorte, o nosso êxito, é que da mesma fruta nós conseguimos as duas matérias-primas essenciais para a produção de biodiesel. E a proporção do etanol? Porque um caroço em relação à cana-de-açúcar. Fale para a gente essa... Se nós considerarmos por tonelada, a cana-de-açúcar ela vai fornecer para a gente 85 litros de álcool. O caroço do abacate, 74 litros de álcool por tonelada. A produtividade da cana se dá em relação ao hectare. Ela dá 7.500, 7.800 litros de álcool por hectare. Mas se nós partirmos do princípio que o caroço de abacate, nesse processo, é um resíduo, nós estamos tendo o desenvolvimento de um processo da produção de biodiesel do abacate sustentável. Porque nós vamos obter o óleo da polpa do abacate, o álcool do caroço do abacate,
que são as duas matérias-primas essenciais. Agora, o senhor falou em um óleo, o senhor tirou a polpa e colocou para... É uma centrífuga? Não, inicialmente, um liquidificador? Nós tiramos a polpa e ela foi triturada num liquidificador industrial, né? Ficou tipo um flapê, que na sequência foi para um dessecador, ou seja, um secador rotativo. Ali o senhor está inserindo para colocar nesse secador, né? Isso, nós desenvolvemos um secador rotativo que nesta forma facilita a desidratação da polpa do abacate, que faz necessário a sua desidratação, devido ao alto teor de água, que é em torno de 70%. Agora, todo pesquisador, todo cientista, ele tem que ser um pouco professor Pardal. Parece que o senhor que desenvolveu esse equipamento que está aparecendo aí na tela, parece uma máquina de lavar roupa. Fale-me sobre isso, professor. Na verdade, o que nós observamos, nós tentamos várias técnicas. Por exemplo, para desidratar a polpa do abacate num forno comum de casa, não foi possível, porque o abacate ele gruda no fundo da assadeira e ele queima. Então nós observamos que o desenvolvimento do forno rotativo seria essencial. Então eu tive a sorte de ir num ferro velho e encontrei essa máquina de lavar. E aproveitei a sua estrutura e fiz as adaptações. Ali aquece a quantos graus? Ele vai até 100 graus Celsius, mas para a gente ter uma composição ideal, a gente mantém entre 70 e 80 graus Celsius para desidratar. Aí o senhor colocou, uma extrusora, uma prensa, o que é? Após o processo da desidratação, é necessário fazer a quebra, ou seja, abrir a célula vegetal. Então nós usamos uma prensa, denominada de prensa Speller, né? Então com isso faz com que ocorra a quebra da célula vegetal. Como você pode observar aí, já vai brotando o óleo, né? Como dependendo a espécie de abacate, a concentração de óleo é relativamente baixa. Então, mas de qualquer forma, na sequência, nós vamos utilizar o solvente hexano para auxiliar na extração do óleo nessa polpa do abacate. Quer dizer, essa polpa agora está sendo colhida, né, vamos dizer assim, da prensa, e agora o senhor vai misturar um reagente químico aí. Isso. Nesse caso, a célula vegetal já foi aberta. Então, nós vamos utilizar um auxiliar aí, que é o solvente, o hexano. Mas aí tem gordura, tem óleo. Tem óleo. Nesse caso aí, nós temos em média 15% de óleo nessa polpa. Agora é o solvente. Agora o solvente, nós estamos colocando o hexano, vai sofrer uma agitação, então todo o óleo que estiver nessa célula vegetal que foi previamente aberta, vai dissolver no hexano. Quer dizer, esse componente químico, ele absorve todo o óleo. Isso, ele dissolve o óleo, né? E na sequência, nós vamos fazer a separação da parte sólida, que vai se tornar o farelo do abacate, e todo o óleo constituído dessa célula, né, proveniente dessa célula vegetal, vai ser dissolvido no hexano. Agora, o senhor pegou a polpa e colocou num outro equipamento. Qual é esse equipamento? Então, nós observamos o seguinte, que como a polpa é muito fina, gera um pó fino, então os filtros convencionais, você não conseguia fazer a separação da polpa e o solvente com o óleo dissolvido. Então nós desenvolvemos uma centrífuga de cesto, onde nós conseguimos obter êxito nesse experimento, separando a polpa, que ela sai previamente seca, e o óleo dissolvido. Ali já está no óleo já, professor? Olha, ali nós temos a extração, que foi separada da centrífuga, então nós temos o óleo com o hexano. Então, neste processo, nós vamos separar o hexano do óleo. O hexano, o que ele é? Ele é volátil? O volátil, ele evapora, é isso? O hexano é um hidrocarboneto proveniente do petróleo. E ele é muito volátil, em torno de 60 graus Celsius ele ferve. E o interessante é que nesse processo, você usa o hexano em vários processos. Você recupera o hexano. Reaproveita. Reaproveita. Então, nesse caso, nós destilamos ele, no próximo processo ele será utilizado. Ali só está a polpa. Ali nós temos a polpa com a ausência do óleo. Já foi extraído. Se você fizer uma análise ali, você vai ter... Só tem o farelo. Só o farelo, em torno de 1% de óleo, até menos. E esse farelo, que nem a gente está vendo, o que me parece, já tem pesquisas para a utilização dele? Nós temos que ele tem em média 8% de proteína, 8% de carboidratos e 34% de amido. Os próximos projetos agora seria a aplicação desse farelo em ração animal ou mesmo, dependendo do processamento, você usar ele como matéria-prima para aquelas barrinhas de cereais,
que ele é Perfeito. fibroso, tem 34% de fibras. Agora, o senhor despejou, parece ali, as sementes, né? O caroço do abacate, o senhor despejou num outro equipamento. Agora, fale-me um pouco sobre essa extração do o etanol ali, é isso, professor? Isso. Então, como o caroço é um resíduo, que até então para nós era um resíduo, que agora ele passa a ser um produto, uma matéria-prima, né? Agregou valor nesse sentido. Então é necessário fazer, no caso, o processamento, picou-se, né? Junto com o liquidificador industrial, e vai para um reator auxiliado por enzimas, onde ocorrerá a hidrólise do amido. Aquilo ali já é o etanol? Isso, nós temos a hidrólise do amido, na sequência transforma-se em glicose, que após fermentação você obtém o etanol. Então nós temos ali do lado o etanol e o senhor está colocando o biodiesel. Ali nós temos o óleo na proveta, que foi proveniente da polpa do abacate, e o álcool proveniente do caroço. E ambos, eu vou agora fazer a reação, misturar ambos, para nós termos a produção do biodiesel de abacate. Então, uma reação relativamente rápida, em torno de 10 a 15 minutos, o biodiesel está sintetizado. E a partir daí vem a purificação, né? Retira o excesso do etanol com destilação e vai para a caracterização, que nós temos que seguir a norma da NP 42, que é um regimento da Petrobras para que esse óleo possa ser produzido adequadamente e com característica que deva ser misturado ao diesel. Ele atende todas as especificações, muito semelhante ao biodiesel do óleo de soja, que é o que mais se produz no Brasil. E com relação, João, à aplicação hoje desse produto, eu tenho participado, tenho proferido algumas palestras, sobretudo no Mato Grosso, Sinop, região de Sorriso, onde tem vários agricultores querendo produzir o abacate. Justamente que seria uma nova opção para a produção de óleo, sobretudo para a produção de biodiesel. Então nós temos hoje disseminando essas informações, sobretudo nós temos contato com o agricultor na região de Minas Gerais, que estamos para conhecer a fazenda dele, que ele também quer implementar a sua produção do abacate, objetivando a produção do óleo com respectiva produção de biodiesel. Por que hoje o Brasil não investe mais nessa pesquisa, ou seja, ou o senhor acredita que seja um início para a disseminação dessa cultura e ter mais essa opção para o brasileiro? Olha, para ser sincero, eu sou pioneiro na produção de biodiesel no abacate. Com os valores que está a soja, a Petrobras, o Brasil de modo geral, está procurando novos recursos, novas fontes renováveis para a produção de óleo. E o abacate é uma opção. O que está faltando neste momento seria incentivos para aumentar a produção do fruto do abacate, que o Brasil produz hoje, sendo o quarto produtor mundial, mas é absorvido pelo consumo interno, alimentação. Mas o que se pode desenvolver hoje é o abacate vem como uma nova fonte renovável na produção de óleo. Professor Manuel, nosso tempo infelizmente se esgotou. Queremos agradecer aqui a sua presença, parabenizá-lo pela sua pesquisa e sucesso. Quem sabe, disseminando as informações, o Brasil também possa começar a produzir um pouco mais dessa cultura e disseminar a sua experiência. Já eu que agradeço a presença, o privilégio de estar aqui participando desse programa com vocês. Muito obrigado. Este foi o professor Manuel Menezes, do Departamento de Química da Faculdade de Ciências, o qual desenvolve pesquisas na área do abacate. O Ciência Sem Limites fica por aqui, prometendo voltar em breve. Até o próximo programa Ciência Sem Limites.